Fala galera, saudações vascaínas, bom dia, boa quarta-feira, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e está começando mais um Giro de Notícias, a primeira edição de hoje para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso gigante da colina. Nesse vídeo tem informação sobre ingresso para a partida de sexta-feira, a estreia do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. O número de vendas no primeiro dia foi até bom, Vamos aqui falar sobre isso. Vamos também dar uma passada geral na situação de reforços, especulações, jogadores que já estão fechados, inscrição de jogadores, porque o Vasco está com o transfer ban. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar nesse vídeo. Vai começar depois da vinheta, mas antes da vinheta eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Já somos mais de 161 mil vascaínos. A sua inscrição é muito importante aqui e venha fazer parte da nossa família. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e rapidinho vou te chamar para o sorteio que a gente vai fazer amanhã aqui no canal, hein? Amanhã tem live aqui no canal para falar de estreia na Série B, para falar da partida contra o Vila Nova e nessa live vai acontecer o sorteio de R$500 em parceria com a 1xBet. Juninho, como eu faço para participar desse sorteio amanhã? É muito fácil, você vem aqui no link que está no comentário fixado desse vídeo, clica nesse link, vai no site da 1xBet e lá no site da 1xBet você faz um pequeno depósito de qualquer valor. Pode ser o valor mínimo, R$5, R$10, R$15. Usa o nosso código promocional que você ainda ganha um bônus no seu depósito. O dinheiro que você depositar fica para você fazer as suas apostas esportivas e aí você tira um print do seu comprovante de depósito, manda para o e-mail que está aqui no comentário fixado desse vídeo que você participa amanhã do nosso sorteio aí de R$500. Então você só tem a ganhar, beleza? Tô te esperando na live de amanhã e tô esperando também o seu comprovante de depósito da 1xBet lá no e-mail que está no comentário fixado. Bom, vamos começar aqui falando sobre os ingressos para a partida entre Vasco e Vila Nova na sexta-feira, 7 horas da noite em São Januário. Horáriozinho bem ruinzinho, Mas é o que temos, Então vamos para cima. O Vasco começou a vender os ingressos ontem, Muita reclamação também sobre o preço dos ingressos. Como eu até disse no vídeo de ontem, faltou sensibilidade para a diretoria do Vasco de botar o ingresso mais barato, para chamar o torcedor, para lotar o Caldeirão, para fazer o Caldeirão ferver realmente. Mas de toda forma, a gente pode dizer que no primeiro dia o número de vendas foi até ok, Até ontem à noite, mais de 4 mil ingressos já haviam sido vendidos para Vasco e Vila Nova. Levando em consideração que a torcida do Vasco tem o hábito de deixar tudo para cima da hora, eu arrisco a dizer aqui que teremos um bom público, Vamos ver como vai ser esse número de vendas hoje, Quantos ingressos vão vender hoje também, mas acredito que vai chegar ali nos 12, 13, que em São Januário, 13 mil já faz uma diferença absurda, já deixa o Caldeirão bem cheio. Então, a tendência é de um bom número de torcedores na estreia do Vasco na Série B contra o Vila Nova na sexta-feira. Se você puder ir ao jogo, vou repetir a chamada que eu fiz no vídeo passado. Se você puder, tiver condições, não deixe de ir. O Vasco vai precisar muito do seu apoio. O time não é o time que a gente gostaria, o time ainda é muito abaixo das nossas expectativas, mas é o time que a gente tem no momento. E a gente tem que ajudar esse time aí a subir para a primeira divisão. E uma forma de ajudar é lotando São Januário e fazendo de São Januário nosso diferencial, beleza? Então, se você puder, tiver como, vá a São Januário na sexta-feira apoiar o Vasco aí nessa primeira batalha, no retorno para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Bom, e vamos começar agora a falar aqui sobre jogadores especulados, alguns nomes aí também ligados ao Vasco. O Vasco ainda busca algumas peças no mercado, principalmente um zagueiro. E bom, as informações que a gente tem são as seguintes. Vamos começar com atualizações sobre o Vaca, o Henry Vaca, o boliviano, o atacante boliviano e também o atacante argentino Benjamin Hohlheiser, que parou de falar do Hohlheiser aí de uma hora para outra. Sobre o Vaca, a informação que a gente tem é que não existe nada, interesse zero, nada entre Vasco e o jogador. Foi um nome aí que a imprensa boliviana colocou ligado ao Vasco, disse que o Vasco já tinha feito uma proposta,
que o Vasco tinha interesse, mas tanto pessoas ligadas ao Vasco da Gama como pessoas ligadas ao próprio jogador, né, garantiram que até o momento não teve nenhum tipo de conversa. Então, a história do Henry Vaca foi uma grande especulação da imprensa boliviana que repercutiu aqui no Brasil, mas que não passou disso, né? Apenas realmente especulação, e a informação que a gente tem é que o Vasco não tem interesse nesse jogador neste momento. A outra situação é do Benjamin Hohlheiser, atacante do River Plate, jovem atacante, né, revelação ali do River Plate, que não vai renovar com o River, ele tem contrato aí com os argentinos até o meio do ano, e o Vasco continua ali em compasso de espera, né? Tá esperando o contrato dele terminar, quem sabe quando terminar o Vasco, para o segundo semestre, né, o Vasco tenha esse jogador. A coisa deu uma esfriada porque o agente do Hohlheiser, né, que o Vasco estava negociando, era o mesmo agente do Carlos de Penha, né? Então acabou dando ali uma estremecida na relação, e uma negociação que já esteve mais quente. Nesse momento a gente pode dizer que está ali de banho-maria, né? A relação estremeceu bastante após a situação do Carlos de Penha. Então a situação do Hohlheiser no momento é essa, não temos muitas novidades aí sobre o jogador, mas nesse momento tá em banho-maria, né? Não é a prioridade do Vasco, podemos dizer assim. O que a gente sabe é que o Vasco continua no mercado atrás de um zagueiro, né? O Vasco procura contratar mais um zagueiro antes do fechamento da janela de transferências, que fecha na próxima terça-feira. Então o Vasco tem até a próxima terça-feira para encontrar um zagueiro. Nesse momento o Vasco tem uma zaga titular que inspira confiança, né? Na titularidade ali, os titulares da Série B do Campeonato Brasileiro no Vasco serão Anderson Conceição e Quinteiro. A dupla de zaga está resolvida, porém o problema é a reposição, né? Quando alguém tiver suspenso, quando alguém tiver lesionado, não puder jogar, o Vasco não tem peça de reposição. O Ulisses, que começou jogando o Campeonato Carioca, se lesionou, vai ficar um bom tempo parado. E o Kangá, que foi contratado no início do ano, disputou também alguns jogos do Campeonato Carioca, já deixou o clube após não renovar o seu vínculo, que ia até o final de março. Então, o Vasco está aí no mercado, né, buscando um zagueiro para ser ali o reserva imediato, porque nesse momento, para o banco de reservas, o Vasco tem aí para a zaga apenas opções do time sub-20. Então, até a próxima terça-feira, né, o Vasco deve fechar a contratação aí de mais um zagueiro. Em compensação, goleiro, apesar da saída do Vanderlei e da lesão do Haus, o Vasco não deve buscar neste momento um outro goleiro no mercado. O Vasco acredita que nesse período sem o Haus, né, no banco de reservas, sem o Haus poder ser relacionado por conta da sua lesão, ele deve ficar ali 1 mês e meio, 2 meses fora. O Vasco acredita que nesse período pode suprir ali a ausência do Haus, colocando o Alexander como peça de reposição imediata, e caso seja necessário também o goleiro Filterman, que jogou o Carioca pelo Bangu e agora retorna de empréstimo. Então, apesar da saída do Vanderlei e apesar da lesão do Haus, o Vasco não vai buscar um goleiro no mercado neste momento. Bom, e agora vamos falar aqui sobre a lateral esquerda, um jogador que foi especulado no Vasco durante o Campeonato Carioca e que fez parte da seleção do Campeonato Carioca, né? O lateral esquerdo Sanches, da Portuguesa da Ilha do Governador, se despediu do clube lusitano, né? Ele deixou a Portuguesa após o término do seu contrato. Ele não renovou o contrato com a Portuguesa, não vai nem jogar aí o jogo mais importante da história da Portuguesa, né? Que é a partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Neste momento, os empresários do jogador estão aí procurando um novo clube para o atleta de 26 anos, que desperta interesses aí do Vasco e também de outros clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro. Então, quem sabe, né, o Sanches agora está livre no mercado, quem sabe pinte no Vasco. A informação do empresário do jogador é que o Vasco chegou a sondar ali o atleta durante o Campeonato Estadual, mas depois não voltou a procurar. Vamos ver se essa coisa vai para frente ou não, mas o Sanches deixou a Portuguesa, melhor lateral esquerdo do Campeonato Carioca, e está livre no mercado. Bom, falando aqui ainda sobre transferências, existe aí uma preocupação, né, do Vasco, do torcedor vascaíno também, em relação ao transfer ban, né, aquela confusão onde o Vasco está proibido de registrar jogadores por conta de uma dívida com o empresário lá, com a empresa que fez a intermediação da chegada do Escudeiro ao Vasco em 2017. Uma dívida de 300 e poucos mil reais que o Vasco já pagou. O Vasco pagou em juízo, enfim, o Vasco fez tudo que tinha que fazer para não entrar no transfer ban, mesmo assim entrou e agora tenta sair. Bom, isso está deixando todo mundo preocupado, né? O Vasco não pode inscrever jogadores,
os jogadores que o Vasco já fechou, né? O Eric, o Palácios, o Zé Vitor, o Gabriel Dias, o Lucas Oliveira, ninguém ainda apareceu no bid da CBF porque o Vasco está impedido de registrar jogadores. E a expectativa é que isso seja resolvido ainda hoje. A informação do canal Atenção Vascaínos é que ainda hoje isso pode ser resolvido. E se isso for solucionado ainda hoje, existe a expectativa, né, do Vasco registrar esses jogadores para eles já estarem à disposição na sexta-feira contra o Vila Nova em São Januário. No mais é isso, né? Eu vou ficando por aqui, volto na parte da tarde para atualizar mais informações sobre o nosso Vascão. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!